Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 18 ao 26. Gálatas, capítulo 5, do versículo 18, do versículo 18 ao versículo 26. Louvado o nome do nosso Deus, né? Nessa noite estamos alegres mediante um culto abençoado que tivemos ontem, graças a Deus. E sempre vamos estar fazendo os trabalhos aqui na nossa igreja para nos ajudar a nós também, aqui do ministério, a receber uma palavra também, que nós também precisamos da nossa igreja. Então, Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 26, que nos diz assim, ó: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E aos que são de Cristo, crucificam a carne com as suas paixões e consequências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Podeis assentar? Irmãos, o objetivo de Paulo ao se referir a essa carta, aonde ele cataloga o fruto do Espírito e o fruto da carne, ele escreve para a igreja de Gálatas. E essa carta é para nós no dia de hoje, é para a igreja. Por quê? Porque se nós somos guiados, eu acabei de citar aqui no começo do culto, aqui, que todas as coisas que nós vemos lá fora são obras da carne, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, bebedice, lascívia, iras, peleja, dissensões. Nós podemos tirar uma conclusão que tudo quanto é festa que é promovida fora da direção do Espírito Santo, todos os finais dessas festas, não generalizando todas, mas quase todas, os finais dessas festas são brigas, iras, é um tirando sangue do outro, é um querendo ser mais do que o outro. Então é o que acaba gerando toda essa discordância. Por quê? Porque as obras da carne são ao contrário das obras do Espírito. Elas são
diferente, porque a nossa carne, automaticamente, o nosso corpo físico, ele vai querer aquilo que o mundo está oferecendo. Igual eu acabei de falar, nós passamos na avenida principal aqui, e nós vimos quantas pessoas bebendo, fumando, fazendo tantas coisas, pulando. Eu achei até errada a altura do som, eu tive que fechar até o vidro do carro, porque aquilo penetra no ouvido da gente, parece que vai estourar o timbre da gente, da altura que é. Eu pergunto para vocês, o final disso, ele vai se dar em quê? Aonde as pessoas estão se entregando totalmente, aonde não tem uma espiritualidade, aonde não tem um comando sobre essas coisas. Então, essas são as coisas que a carne, ela acaba levando o homem a cometerem certos delitos. Nós vemos quantas festividades que a gente vê nas reportagens, que acontece e termina em tragédia, termina em morte, alguns presos e tantas outras coisas. Nós moramos numa cidade, a gente morava na rua principal, e todo ano tinha festa junina, e começava bem, e quando dava ali pelas 2 horas da manhã, por aí, era aquela gritalhada, aquela briga, um dando paulada no outro, tirando sangue. Por quê? É onde o inimigo se manifesta, é onde ele tem o poder se manifestar sobre os desejos da carne, alimentando aquilo que a carne precisa e quer. Então não há nada que venha travar os desejos da carne quando não se tem uma espiritualidade. E coisas semelhantes a estas, acerca dos quais o apóstolo Paulo falando aqui em Gálatas 5, 21, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque essa luta que travamos constantemente em nossas vidas para conseguir controlar a nossa carne, é porque nós temos a esperança de herdar o reino de Deus. Então, quando não há uma espiritualidade agindo, vindo do alto, porque toda espiritualidade, tudo aquilo que nós vamos adquirir para nos ajudar mediante o nosso corpo, para que nós possamos ter um domínio próprio sobre a nossa carne, ela tem que vir do alto. Então, se nós queremos buscar o reino de Deus, as coisas de Deus, do Espírito Santo, nós temos que nos direcionar para as coisas que vêm do alto. E as coisas que vêm da terra são aquilo que vem justamente favorecendo a carne. Quando Jesus jejua ali 40 dias e 40 noites, quando Satanás leva ele ao pináculo ali, e Satanás pega e diz para ele: se tu dobrares, prostrares mediante mim uma vez, eu te darei todo o meu reino. E qual que era o reino de Satanás? Era todo aquele mundo que ele estava mostrando para Jesus. E até aquele momento, Jesus ainda não tinha vencido aquele poder das trevas que estava operando no mundo, porque Jesus ainda estava findando a lei ali, para que mais tarde pudesse trazer a graça e pudesse nos trazer autoridade, para que nós pudéssemos futuramente combater aquilo que o inimigo estava oferecendo para Jesus. Porque quem dobra uma vez, se dobra a segunda. Se dobrou a segunda, vai se dobrar a terceira. Então essas coisas
o apóstolo Paulo, ele escreve a igreja de Gálatas, e aqui ele coloca os componentes do fruto do Espírito, que é amor, alegria. Nós sabemos que só tem amor ao próximo aquele que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Porque quando Jesus ele resume toda a lei, os 10 mandamentos, ele resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, ele vai se meter na idolatria. Ele vai procurar algo que ele está vendo que é errado? Não. Se ele ama a Deus, ele vai procurar tudo aquilo que é direcionado somente a Deus. Ele não vai procurar atalho, ele não vai procurar desvio, igual hoje tem muitos procurando atalho, procurando desvio. Mas a nossa caminhada com Deus é uma só. O nosso alvo tem que estar fixado em Jesus. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou querer que algum mal aconteça comigo? Não. Eu vou querer algo ruim para a minha vida? Não. Então, se eu não quero para a minha vida, eu não posso querer para a vida do meu irmão. Então, nós temos que ser categórico. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o teu próximo como a ti mesmo, ele não vai invejar do teu próximo, ele não vai tentar dibriar o teu próximo, ele não vai tentar nada contra o teu próximo, porque ele está amando como a si mesmo. Então, nós não precisamos de mais nada. Se nós colocarmos essas coisas que o apóstolo Paulo coloca aqui para a igreja de Gálatas, ele fala aqui que o fruto do Espírito, amor, alegria e paz. Eu pergunto, será que essas pessoas que estão lá no mundo, será que elas têm paz ao deitar? Será que elas deitam tranquilo? Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, a essência do Espírito, quando nós deitamos, nós deitamos tranquilamente, porque nós sabemos que nós temos ali, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Então nós temos um anjo ali a nosso favor, nos guardando, nos protegendo. Então nós temos uma paz, uma tranquilidade à noite. E quantas pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas que às vezes chegam de uma farra e depois não tem aquela paz igual nós temos. Nós sabemos que toda festividade, quando ela é feita na direção do Espírito Santo de Deus, numa igreja ou num qualquer lugar que possamos fazer um evento, no final nós saímos todos dali alegre, satisfeito. Ali não tem briga, não tem nada. Por quê? Porque quem está no comando é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo ele está agindo, nós podemos ter certeza que nós vamos sentir aquela alegria que o mundo não pode oferecer. Nós vamos sentir aquela paz que o mundo não pode oferecer. Agora, tem muitos aí que parece que acham que estão na paz, numa alegria, mas vamos ver o fim disso, o que acontece. E nós temos felicidade, mansidão, nós somos mansos de coração, nós temos um coração diferente, nós não pensamos o mal para outras pessoas. Eu oro até para os meus inimigos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, orar, até mesmo para o nosso inimigo. E uma das coisas principais, domínio próprio. Aquele que tem o fruto do Espírito,
ele tem o domínio dele próprio. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está ouvindo, ele sabe como se dominar, ele sabe como se controlar. Ele não precisa ser controlado por um sistema igual tem controlados muitos hoje no mundo. Esse sistema que tem controlado muitas pessoas estão levando até igrejas contra igreja, pastores contra pastores, se chama política. Então, aqueles que têm o domínio próprio, eles sabem o que eles vão fazer e como vão agir. Nós não precisamos ser controlados por esse sistema. É um sistema que só visa bens financeiros, um sistema ganancioso, que cada dia mais o país tem entrado numa corrupção, numa crise cada vez mais, tudo através de um sistema. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós sabemos que a única ordenança que nós andamos debaixo dela é a ordenança do nosso Deus, aleluia. Quantos podem dizer amém nessa noite? Nós estamos debaixo das mãos do Senhor. Nós não somos controlados por nenhum sistema. E portanto que nós temos domínio próprio, que nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos o lado certo para ir. Não precisa ninguém chegar e tentar te levar. Não. Você mesmo, você vai discernir o que é certo e o que não é para você ir. Então, isso tudo aí é quando nós temos um domínio próprio. E Paulo, ele está falando, ele fala isso para a igreja, para que eles possam procurar entrar numa espiritualidade com Deus. Porque de todos, o que recebia mais revelação, né, pastor Cleide? Era Paulo, espiritualmente falando, né? Muitas cidades ele foi proibido de entrar, né? Por causa da missão, foi açoitado. Então Paulo, ele tinha experiência de um mundo espiritual. Então aqui ele traz para a igreja, para que a igreja pudesse desfrutar desse fruto. O interessante que aqui fala, fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Mas não fala os frutos, fala o fruto. E num fruto só tem todas essas coisas. Fazendo exemplo, se você pegar uma tangerina, é uma só. Mas conforme você descasca ela, você vê que tem vários gomos dentro dela. E conforme você vai tirando, você vai saciando daqueles gomos que tem dentro dela. E assim somos nós na igreja. Quando nós estamos na igreja, esse fruto, esse presente é dado para nós. Só que tem pessoas que ainda não conseguiram abrir esse fruto. Tem pessoas que não conseguiram ainda desfrutar daquilo que o Senhor nos entregou. E o que me chama a atenção aqui também é que Tito, ele nos adverte de uma coisa, que nós não podemos esquecer, que antes de qualquer coisa tem que haver uma regeneração. O que é regeneração? É quando nós entramos na igreja, mudar os nossos hábitos. Aquilo que eu falava, que eu tinha hábito de falar, eu vou passar a controlar a minha língua. Aquilo que eu fazia, eu vou passar a controlar. Aquilo que eu via, eu vou passar a controlar. Então, um exemplo, hoje na minha casa, eu vou ser sincero para os irmãos, estou falando aqui e falo em qualquer lugar.
nós não assistimos à podridão da Rede Globo. Não entra dentro da nossa casa, entendeu? Porque é uma coisa podre, imunda, suja. Então nós começamos a ter domínio próprio, nós começamos a separar: isso eu vou ver, isso eu não vou ver, isso eu vou assistir, isso não serve para mim assistir. Então quem controla a nossa casa somos nós. Só que tem muitas pessoas que, por descuido, deixa que esse sistema entre dentro do teu lar. Eu vou contar um testemunho aqui para os irmãos. Se eu falar, parece até brincadeira. Uma vez, estava na igreja, lá no Rio, e tinha uma casa, perto de uma família. Eles estavam assistindo uma novela da Rede Globo. Vocês podem ver que toda novela da Rede Globo, eles colocam ali LGBT, coloca uma parte de espiritismo, todas as novelas. E eles assistindo ali, vocês acreditam que teve uma pessoa ali que se endemoniou, ficou endemoniado no período que estava assistindo uma novela? Eu falo isso como se fosse hoje. E eles correram na igreja pedindo para que nós fôssemos lá orar para repreender aquilo. Porque aquilo que ele estava vendo chegou a afetar a mente. Então, hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. E isso se fala em regeneração. É regenerar aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. Então o Tito aqui no capítulo 3, versículo 5, ele escreve: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, primeiramente, Cristo, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aquele que entra na igreja, primeira coisa, ele já começa a se regenerar. Ele começa a ter uma mudança para que possamos ter o renovar do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós falamos de fruto. É entregue. Mas será que eu estou preparado para receber? Porque hoje nós vemos muito nas igrejas pessoas pregando, pessoas cantando, mas será que ele tem o fruto? Será? Será que ele tem o fruto? Será que tem algum fruto ali? Porque é muito fácil você ensaiar um hino, você fazer uma projeção e chegar na igreja e começar a falar. Mas será que dentro daquilo tem algum fruto? Por quê? Porque Jesus, quando ele chega naquela figueira, não era época de figo, todas as figueiras estavam secas. E Jesus olha para uma, ela estava bonita, toda florida. E Jesus fala: se está florido, tem que ter figo, tem que ter fruto. Porque quem está florido tem que ter fruto. E quando Jesus foi procurar, ele não encontrou nenhum fruto naquela figueira. E ela estava bonita, aparentemente a pessoa olhava: olha que figueira linda. Mas o principal é o fruto. Tá? Então hoje o homem vive muito pelo exterior, visando o exterior de uma pessoa. Mas nós temos que saber que o nosso Deus, ele olha o nosso coração. Ele examina o nosso coração. Porque todos nós que estamos aqui nessa noite, nós renunciamos a alguma coisa para estar aqui nessa noite. Alguns renunciaram ao cansaço, alguns renunciaram ao desânimo para estar aqui nessa noite. Então,
Tudo é através de renúncia. E assim é no mundo espiritual. Para que nós possamos transmitir algo para a pessoa, primeiramente tem que partir de uma renúncia dentro de nós. Nós temos que fazer uma limpeza, uma renúncia dentro de nós. Então, hoje em dia, se ouve falar muito pouco do mundo espiritual. E Paulo, igual eu falei, ele foi um dos que recebeu mais retaliação espiritual. E por isso que Paulo se preocupava com a igreja, para que a igreja pudesse usar tudo aquilo que estava disponível a ela, tudo aquilo que ela poderia usar, porque veja bem, nós estamos aqui, mas nós estamos numa luta espiritual. É porque nós não conseguimos ver com nossos olhos materiais, mas se nós entrarmos no mundo espiritual, nós vivemos numa guerra espiritual. E essa guerra, ela vai ganhar aquele que tiver mais armamento. Então, o inimigo, ele é sagaz. Ele tem um arsenal de armas que ele usa nessa guerra. Mas o Senhor também nos oferece esse arsenal de armas. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nos fala: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, se eu ando na carne, eu não posso estar fazendo a vontade da minha carne, porque nós somos carnes ainda. Nós temos a sequela do pecado, mas nós não podemos estar compartilhando com aquilo que a nossa carne deseja. E seguindo aqui no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então aqui Paulo está dizendo que as nossas armas espirituais, elas não podem ser carnais. Igual nós vemos muitos pastores vendendo isso, vendendo aquilo. Isso não debate espiritualidade. Espiritualidade se debate com espiritualidade. Sabe como que nós vamos debater a nossa espiritualidade? É dobrando o nosso joelho e buscando aquilo que vem do alto. Eu posso chegar aqui, consagrar um monte de rosa e falar: ó, eu e o pastor Cristo vamos subir no monte hoje, nós vamos orar por essas rosas e vamos estar vendendo amanhã. Você leva, você vai colocar ela na sua casa, ela vai fazer uma limpeza na sua casa. Isso tudo é uma máfia. Lógico que não vai fazer nada. Quem vai fazer limpeza na sua casa é você. Quando você usar a autoridade que Deus te deu, é você dobrar o joelho e dizer: Satanás, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha vida. A partir de hoje eu quero mudança na minha vida. A partir de hoje eu quero mudança em toda a minha família. Não adianta nada você colocar a rosa. Não, tem que ser você e Deus, sabe? Porque quem pega a muleta, ele só vai se afastando, o inimigo só vai levando ele para trás, porque ele está sobre o muleto. Mas quando ele resolve falar: não, agora eu vou pegar a espada do Espírito. E qual que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Chega de me afastar, agora eu vou avançar. E pega a palavra de Deus e diz: Satanás, chega, agora quem vai avançar sou eu. A autoridade agora está sobre mim. Quantos pode dizer aleluia, amém nessa noite? A autoridade foi Deus que nos deu, aleluia. Então, meus irmãos, quando lá na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra as hostes espirituais deste mundo nos lugares celestiais. Os irmãos sabem o que significa hoste? Quando o apóstolo Paulo fala, hoste significa exército de demônio. Então Paulo diz
nós não temos que lutar contra a carne e nem o sangue. Porque a carne e o sangue, se eu ver uma briga ali, um tiroteio, eu não vou passar ali. Mas nós temos que lutar contra aquilo que nós não vemos. E nós só vamos lutar e debater aquilo que nós vemos com a espiritualidade. Então, quando ele fala, não é contra a carne e nem o sangue que nós temos, mas sim contra as potestades dos ares, contra exército de demônios, hostes espirituais, exércitos de demônios. Em toda a caminhada, a trajetória de Jesus, todo lugar que ele entrava, os demônios vinham até ele. Ele repreendia. Mas teve um que ele teve que ir atrás dele. E quando ele foi atrás dele, os discípulos pagaram um preço muito caro, que foi o gadareno. Quando Jesus disse para os discípulos, atravessai para o outro lado. E ali eles foram, ali, pegos por umas ondas muito fortes, um vendaval. E quando se fala em mar vermelho, preste atenção, não é mar, ali é um lago de água doce, não é mar, é um lago. E ali, aquele lago é água doce, só que a Bíblia aqui traz como um mar, mas não é mar, é água doce, é um lago. E você imagina um lago chegar ao ponto de levantar ondas tão altas que estavam encobrindo aquele barco. Por quê? Porque aquele demônio, aquela legião que estava sobre o gadareno, eles sabiam que Jesus estava indo ali com propósito. Então qual foi a função deles? Parar os discípulos. E os discípulos poderiam parar se eles quisessem, por quê? Eles não estavam no mar aberto, eles estavam no lago. E o lago, se você parar, ele vai te soltar em qualquer lugar sem perigo. Mas qual que foi a ordem de Jesus? Para que eles remassem. E eles remavam, não pararam. Então nessa noite o Senhor está dizendo, continue remando. Ainda que parece que as ondas estão se levantando, não pare de remar. Porque no momento certo Jesus vai entrar, ele vai aquietar essa tempestade, mas não pare de remar. E quando Jesus chega naquele lugar, quando aquele homem chega, a única vez que nós vemos Jesus perguntando alguma coisa para o demônio, foi ali quando Jesus pergunta, qual é o seu nome? Ele diz, meu nome é Legião. Você não sabe o que é legião? Alguém aqui sabe? Alguém sabe? Legião são 6.000 demônios em um corpo. E aquele demônio, ele diz, meu nome é Legião. Era 6.000 demônios naquele homem. Aquele homem não tinha cadeia que o segurasse, não tinha corrente que o segurasse. Aquele homem dormia no cemitério. Aquele homem gritava a noite toda. Mas a partir do momento em que Jesus foi atrás e teve um encontro com aquele homem foi transformado. E aquele homem disse, Senhor, eu posso te seguir? Jesus, não, vai, pregue para a tua família, mostre verdadeiramente o que te aconteceu. E aqueles demônios, o que acontece? Quando eles viram que eles tinham que sair, eles pediram para Jesus, Senhor, nos deixe entrar naquela manada de porcos. E quando eles entraram, aqueles porcos lançaram a mar. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época era proibido a criação de porcos. Judeus não podiam criar porcos, era considerado imundo. E aquele povo tinha uma criação de porcos. Aquele lugar ali já estava contaminado. Portanto, que aqueles demônios, eles pedem para entrar onde? Naquilo que identificava com quem eles eram, os porcos. Por quê? Porco só anda
Você pode pegar um porco, lavar ele bonitinho, secar. Você solta ele, a hora que ele achar uma lama, ele vai se lamear. Então é onde, e ali eles expulsaram Jesus dali, devido à perda daqueles porcos. Então, o que Paulo nos ensina? Como nos preparar mediante o Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo é a base do poder, do dom do Espírito Santo. Então, conforme eu vou pegando os frutos e vou adquirindo eles, eu vou mudando a minha personalidade, eu vou mudando a minha vida, eu vou mudando cada dia mais. Eu vou, essa área aqui eu já estou conseguindo, agora falta essa, e vou orando, agora eu vou trabalhar nessa, e vamos tendo um crescimento espiritual, até que chega uma hora em que nós somos, nem todos, mas aqueles que buscam uma força, é chegado ali o dom do Espírito Santo, igual aqueles apóstolos ali, que foram batizados ali naquele cenáculo. Então, sem o fruto não há eficácia no testemunho, irmãos. Não adianta a pessoa vir aqui testemunhar uma coisa, falar uma coisa, se ela não tiver o fruto. A pessoa pode ser eloquente, pode falar bem, pode fazer um movimento, pode falar o que for, mas sem caráter de Deus impresso no nosso coração, não tem valor nenhum para Deus. Não adianta, se nós não tivermos verdadeiramente o caráter de Deus impresso dentro do nosso coração, de nada adianta. E nessa noite, o Senhor, Ele quer nos preencher, que nós possamos, no mundo espiritual, Rose, louva a Deus comigo também, no mundo espiritual, nessa noite, que nós possamos entender o querer de Deus em nossas vidas, aquilo que está precisando. Muitas vezes eu tenho deixado o acomodismo tomar conta, eu tenho deixado às vezes a amargura, tenho deixado algo tomar conta do meu coração, e nós não podemos. Nós temos que ter um coração alegre, um coração que produz paz, paciência, mansidão. Então nós temos que ter um coração de acordo com a vontade de Deus, um coração que seja o templo do Espírito Santo. E para ser templo do Espírito Santo tem que ser alguma coisa santa, porque o Espírito Santo ele não habita em qualquer templo, e nós fomos criados para sermos templo do Espírito Santo de Deus. Nessa noite, eu quero pedir à igreja que coloque de pé, por favor. Vamos fechar os nossos olhos nessa noite. Muitas das vezes, nós temos negligenciado muitas coisas em nossas vidas, não temos tido autoridade para avançar e temos recuado mediante aquilo que vem sobre nós. Igual disse, meus irmãos, tem coisas que nós não podemos aceitar. Só que tem pessoas que acostumam com aquilo e acham que aquilo é normal. Mas tem coisas que não é normal. Nós não podemos aceitar. Por quê? Nós somos templo do Espírito Santo. E nessa noite eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos deixar ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Pode soltar. Deixa o Espírito Santo trabalhar em sua vida.
Vamos sair do planeta Terra nesse momento. Vamos ter um envolvimento no mundo espiritual. Aleluia! Glória a Deus. Deus de poder. Louvado é o teu nome. Vai trabalhando, Senhor, nas áreas sentimentais, Pai querido. Aquelas feridas que não cicatrizaram ainda, que eu possa começar a cicatrizar nesse momento, Senhor, tirando toda a amargura. Espírito Santo, Deus, aleluia. ore por mim. Glória a Deus. Abençoa, Senhor. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Oh Deus, vá trazendo, Senhor. Espírito Santo, Glória a Deus. siga as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Aleluia. Me Glória a Deus. ajude nas minhas fraquezas. Deixa o Espírito Santo trabalhando. Sei como devo pedir. Espírito Santo, Oh Deus, vá trabalhando, Senhor. vem interceder por mim. Deixa ele interceder por você nessa noite. Todas as coisas cooperam pro bem. Espírito Santo, Aleluia. vem orar por mim. Glória a Estou falando, estou pedindo. Deus. Glória a Deus. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Deus de poder. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. Estou Louvado é teu nome, clamando, Senhor. estou pedindo. Oh Deus de Só poder. Deus sabe a dor que estou sentindo. Glória a Deus. Deus de poder. Vá trabalhando nessa noite, Pai. Mas o Oh, meu Deus. clamor está subindo. Movendo as águas nessa noite, Pai. Aleluias. A favor da tua igreja, meu Pai. Oh Deus de poder. Repreenda, Senhor, todo o mal, Senhor. Ó Deus, vai tirando tudo aquilo que muitas vezes tenta atrapalhar o culto, tenta atrapalhar o trabalho espiritual, Senhor, aonde nós estamos voltados, ligados para Ti, Senhor, nessa noite. Coisas Oh, Deus das uvas, Deus das névias, que andam a ti. Deus de poder. Espírito Santo, Aleluia. Vem, Senhor. vem orar por. Deus de poder. Estou clamando, estou Aleluia. pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração Glória a Deus. está ferido, mas o meu clamor Glória a está Deus. subindo. Aleluia. Estou clamando, Deus de poder. estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Irmãos, é incrível, é só a gente entrar na espiritualidade que o som, alguma coisa acontece. Podem sentar, mas graças a Deus o Senhor está nos dando força e nós temos certeza que o Senhor está aqui nessa noite, amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, por essa palavra, que nós possamos estarmos conectados nessa palavra de hoje, no nome de Jesus, amém.
Estou passando as considerações finais para o nosso pastor.